Desmistificando, um programa com a hipnoterapeuta Marta Tavares. Olá, sejam bem-vindos a mais um espaço Desmistificando. Contamos, como sempre, com a doutora Marta Tavares. Olá, seja bem-vinda. Olá, querida. Hoje vamos falar sobre um tema muito curioso, que é a regressão. Corretamente. A maior parte das pessoas tem uma noção do que é a regressão, mas não sabe exatamente o que é que se passa, não é? Numa consulta, podemos dizer? Sim. É uma terapia? É uma terapia. Sim. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode sentir pessoa. esse desejo de... Efetivamente. E o que é a regressão, então, doutora? Ora bem, a regressão é uma viagem, é um processo que é induzido a pessoa a fazer uma viagem à infância. Pode ser uma regressão à infância, pode ser uma regressão ao outro materno, mas penso que não é isso que me quer perguntar. A regressão a vidas passadas, não é? Está a falar com uma pessoa que já foi muito cética em relação a isto, não é? E a prática clínica acabou por me fazer cruzar ao dar um grande trambolhão em cima das regressões. Quando me apercebi, elas estavam a acontecer, e depois fiz formação na área e especializei-me para poder fazer as coisas da melhor forma possível, não é? E munida de todas as ferramentas. Mas a regressão é exatamente isso, é uma viagem, e especificamente a regressão a vidas passadas é uma viagem lá atrás, a experiências que nos vão trazer conhecimento, que nos vão trazer consciência, ou nos podem ajudar a ultrapassar, por exemplo, algum karma que nós trazemos. Ou seja, nós trazemos das vidas passadas energia. Sim. Não é? Trazemos os nossos pensamentos, isso fica tudo gravado na nossa memória celular. E como nós no programa passado ficamos depois em off a falar com a Olga, e ela partilhava que do lado esquerdo, salvo erro, não sei se já não me lembro, mas penso que foi do lado esquerdo do rosto, que tinha uma série de sintomas ainda, porque ela própria experienciou, não comigo, mas numa situação que até nem tinha nada a ver com a regressão, e percebeu que numa vida passada tinha sido espancada, e tinha a cara desfigurada nesse lado, e trouxe essa energia. Nós, com a regressão, se nós fôssemos trabalhar com a Olga, por exemplo, e viver isso tudo, fazer todo o trabalho terapêutico, que depois é a terapia de vidas passadas, assim é que se chama, tudo aquilo que se manifesta até hoje no rosto da Olga deixaria de se manifestar. Por exemplo, tem pessoas que têm sintomas como umas dores enormes nas costas, ou manchas na pele, ok? Nós percebemos, nós vamos a uma vida passada. Eu acho que este programa faz sentido de trazer exemplos, não é? Um caso em particular que aconteceu, uma senhora que tinha um desconforto muito grande no pescoço, ok? Um dos lados do pescoço, sempre, constantemente. Então ela foi ao médico, fez todos os despistes, não tinha absolutamente nada, e viu-se nessa vida passada, quando nós fomos fazer a regressão, a dada altura viu-se no meio de um mato, de uma floresta, e sentiu que tinha muito medo, que tinha muito frio e que tinha muito medo. E estava a fugir de qualquer coisa, não sabia exatamente o que é. Depois ela tomou consciência que estava a fugir de uns lobos. Okay? O processo aconteceu, avançamos, e ela tomou consciência a dada altura que eles encontraram-na, não é? E atacaram. Ela caiu num poço, meio lameada e assim, e não conseguiu fugir, ficou ali presa, e o primeiro ataque que ela recebeu, um dos primeiros ataques que ela recebeu foi precisamente no pescoço, e o pescoço partiu. Ou seja, ela morreu, depois entretanto, não é? Viu-se fora do corpo, mas aquela energia ficou. Okay? E ela trouxe isso com ela, e começou a manifestar-se a partir de uma determinada idade, já na fase adulta. Que foi a idade coincidente com a altura do ataque na vida passada.
por acaso coincidiu, não tem que forçosamente coincidir sempre, às vezes nós trazemos logo desde a infância, não é? E a partir do momento que ela tomou consciência, aquilo deixou-se manifestar, ou seja, a regressão permite isso, a libertação de pensamentos, de sentimentos que nós trazemos de experiências passadas. Muitas vezes vamos buscar também a uma regressão, uma vida passada, sabedoria, ferramentas, e a partir dali percebemos que nós conseguimos, se nós conseguimos numa vida passada fazer aquilo bem feito ou ultrapassar aquela dificuldade, quer dizer que isso já existe dentro de nós e nós trazemos essa ferramenta para o presente e passamos a utilizá-la. E aquilo que se manifestava com de alguma forma, com algum desconforto, por exemplo, falar em público, sei lá, aconteceu já isso, um senhor que ele não foi especificamente para trabalhar a regressão, estávamos a trabalhar a autoestima, o senhor chegou lá, porque é muito engraçado que as pessoas chegam lá, aquilo que as leva lá não tem nada a ver com o real problema, a grande maioria das vezes. Há outro problema. Outro buraco é sempre mais fundo. Então, esse senhor foi lá porque tinha, deixa-me ver se já foi há muito tempo, ele tinha um caso em particular que era aula de inglês, okay? E ele queria poder ler em público, porque ele tinha os trabalhos que tinha que fazer para inglês, e muitos deles ele depois tinha que os apresentar, e aquilo era um problema enorme, porque o senhor gaguejava, tremia, pronto. Então nós percebemos que o processo era diferente, havia muitas outras coisas a tratar, da infância, né? E a dada altura, penso que até nem foi programado, não quero mentir, mas penso que não foi programado, a dada altura percebemos que estávamos numa vida passada. E ele viu que era um monge, okay? Viu-se como monge, e já tinha um cargo, pronto, ele era responsável por outras pessoas, e ele era um ótimo orador, e viu-se, foi isso que a alma decidiu ir buscar, e já vamos falar nisso daqui a um bocadinho, o que é que nos é permitido, o que é que não é, o que é que acontece, porque é que acontece, pronto, mas a alma mostrou então essa vida, e ele era um ótimo orador, e toda a gente ficava assim embebecida com aquilo que ele dizia, a forma como ele dizia, como ele dizia os poemas, pronto, ele tinha uma voz lindíssima, e o que aconteceu foi que ele trouxe efetivamente essa experiência, essa característica para cá, para o presente. E a partir daí o senhor viu-se, nós estivemos depois juntos mais algumas vezes, e já não houve problema nenhum em falar, era ele que tomava a iniciativa, de falar ele próprio na aula, porque o desconforto, o mal-estar simplesmente desapareceu. Nós podemos ir buscar efetivamente a regressão também, as tais ferramentas, como eu dizia. A partir do momento em que nós compreendemos o passado, as vidas passadas, conseguimos viver de forma diferente do nosso presente? Sim. É. Sim. O que é que podemos ir lá buscar, no fundo? Pronto, é como ele estava a dizer, nós somos, eu digo muitas vezes esta frase, nós somos um somatório das nossas experiências e também das experiências passadas, de vidas passadas. Nós, mais do que tudo, nós somos seres espirituais a viver experiências terrenas. Esta experiência terrena que cada um de nós está a viver agora neste momento foi escolhida por nós em dada altura. Antes de nós encarnarmos, no espaço que eu costumo chamar o espaço entre vidas, onde todos lá estamos como espírito, como luz, nós, e não só como luz, nós podemos ser outras coisas, mas isso fica para outros programas, nós aí decidimos o que é que nós queremos vir superar, o que é que nós queremos vir ultrapassar, ok? Se nós vivemos aqui para experienciar, por exemplo, o perdão, nós decidimos que faz parte da nossa evolução, não é? Nós temos vários karmas que podemos e devemos, e que existe uma evolução nesta nossa experiência, não é? E uma hierarquia, quase diria, e então nós, por exemplo, se nós vimos viver o perdão, nós ao longo da nossa vida vamos atraindo situações em que nós somos
nós temos que perdoar. Okay? Esse é o objetivo. E se nós não aprendemos a perdoar e não perdoamos este e não perdoamos o outro, depois aparece mais outra situação qualquer e nós também não nos sentimos capazes de perdoar e vamos acumulando raiva e ódio e mal-estar e desconforto, e depois criam doenças e depois temos psoríase e depois temos dor nas costas e depois temos... Porque é tudo, é o nosso corpo a somatizar isso tudo que está por resolver a nível emocional. E se nós temos que experienciar o perdão, se esse é o karma maior, nós temos vários depois outros karmas mais pequenos, não é? Mas há uma missão que nós temos, e se a nossa missão de facto é experienciar o perdão, estou a dar um exemplo, não é? Como pode ser o desapego, por exemplo, pessoas que vêm experienciar o desapego estão muito ligados à matéria, se perdem qualquer coisa, não têm capacidade de partilhar, antes zangar com um amigo do que perder aquele dinheiro, ou seja o que for, não sei, estou para aqui a dar um exemplo, não é? Então essa pessoa vai continuar a ter, vai chegar a um ponto na vida dela que ela certamente vai ter muitas perdas, muitas, porque ela não vai aprender bem, vai aprender certamente a amar. E não é mau, são lições, e a partir do momento que nós deixamos ir e confiamos e entregamos a Deus, ao universo, o que quiser chamar, as coisas deixam de acontecer. Ou seja, se a partir do momento que eu aprendo a perdoar, a partir do momento que eu me permito o desapego, que eu aprendo que realmente as coisas não são minhas, elas são-me dadas a experiência de vivê-las, mas elas não são minhas, a qualquer momento podem-me ser tiradas, e a partir do momento que eu aceito isso e vivo a confiar, só coisas boas acontecem, acredito. A partir desse momento, nós quase que estamos alinhados com esse tal propósito, com essa missão, e as coisas fluem, okay? Não é forçado. Quando as coisas são forçadas, quer dizer que nós não estamos no sítio certo. Não estamos com as pessoas certas, não é o momento certo, é só isso, aprendermos a aceitar. A regressão traz-nos muita dessa consciência. Nós temos muita pressa, vivemos se calhar com muita pressa, e percebermos a regressão também é só vivido, porque uma coisa é eu estar aqui a falar, outra coisa é nós passarmos pelo processo e percebermos. Fica um sossego dentro de nós. Eu tenho tempo, eu tenho toda a eternidade, okay? Por isso eu não tenho que ter tudo agora, eu não tenho que fazer tudo agora, mas sim, eu tenho que ter objetivos, sim, eu devo trabalhar para conseguir ter uma boa vida, porque eu a mereço, porque ela está aí para mim, ok? Mas não tem que ser, quase diria a lei da bala, não é? Sem a ferro e fogo, não tem que ser, não é assim. E muitas vezes nós dizemos onde é que está Deus, não é? Muitas vezes dizemos isso, onde é que está Deus? Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, e Ele colocou-nos aqui, até essa decisão foi nossa, como eu disse no início, porque nós sabíamos que era importante para nós. Quando nós percebemos, aconteceu aquilo na minha vida, isto não é bom agora, porque eu não tenho o plano geral. Vamos imaginar que a nossa vida é como um labirinto, se quiser, e eu estou lá, embranhada, não é? Eu muito rapidamente esqueço todo o caminho que eu fiz antes, não é? E não tenho consciência nenhuma do caminho que ainda tenho para fazer, não é? E também não tenho consciência de outros caminhos que eu posso tomar. Eu sei do que é que acontece agora, no presente, não é? Deus está em cima e sabe quais são os caminhos que a gente pode tomar, e sabe que no final as coisas vão correr bem. E com esta consciência de eternidade e de tempo que para nós aqui é muito diferente do que lá em cima. Okay? Se nós muitas vezes na regressão permite-nos ver as coisas com um bocadinho desse distanciamento e perceber que tudo aquilo que eu já fiz antes, em vidas passadas, em experiências passadas, o que é que eu posso recolher de bom daquilo, não é? O que é que eu trago de menos bom também, e permitir-me libertar, e de todos os caminhos que eu posso escolher, escolher aquilo que for melhor para mim,
sabendo que eu tenho escolha, depende de mim apenas. Okay? Das suas experiências, há de facto resultados concretos, as pessoas notam isso. Já disse tudo, mas A já. cara diz tudo, as pessoas lá em casa não nos conseguem ver. Estamos a falar de resultados então abismais. É assim, quase inexplicável. Se a Sofia me perguntar, Marta, mas como é que isso acontece? Acontece pela tomada de consciência. Acontecem coisas, eu acho que são fascinantes, e um dia destes eu vou começar a convidar os meus pacientes a gravarmos para as pessoas. Sim, se nós formos ao YouTube já existe uma data de outras pessoas que gravaram, mas eu ainda não gravei e os meus ainda não gravaram, para poder trazer de facto depois o testemunho, que não há palavras para descrever o que se vive numa regressão. Existem duas formas de o fazer, eu pelo menos faço em duas maneiras diferentes. Há uma em que eu não intercedo tanto, a pessoa passa pelo processo na sua totalidade e ela própria experiencia tudo e não tem que me partilhar absolutamente nada. Às vezes isso é possível. Outras vezes eu tento que isso seja assim, porque há pessoas que vão com medo, com algumas resistências, não é? Pronto. Então, se eu faço uma regressão muito interventiva, aquilo é muito intenso. Claro. Ok? Porque nós estamos lá completamente. Por exemplo, vou buscar outro exemplo, já foi há algum tempo, uma outra foi uma jovem de 20 e poucos anos, que tinha umas dores nas costas, okay? No meio das costas, mais para o fundo das costas, e aquele desconforto sempre, constantemente, e para além disso ela foi porque queria perder peso, okay? E fomos fazer e fizemos regressão, e ela nessa viagem viu-se como um marinheiro, mas muito pobre. Ela era marinheiro porque era um homem nessa vida, porque davam-lhe de comer, basicamente, ok? E depois ela percebeu uma data de coisas. Ela, naquela vida também, outra coisa que foi fascinante foi, ela percebeu que ela tinha os dentes todos podres nessa vida. E ela nesta vida tem problemas de dentição. Não tem os dentes todos, nem coisa que se pareça, mas tinha vários problemas de dentição. Houve uma tempestade, e o mastro, não é? Partiu, e ela estava lá em cima, lá naquele copinho, não sei como é que aquilo se chama, não percebo nada disso. Pronto, ela estava lá em cima e o mastro partiu, e ela, na queda, o corpo dela foi completamente espetado por um pau que lá tinha, que aí ela partiu a coluna completamente e morreu ali naquele instante. E ela percebeu claramente, ela saltou da maca, ou seja, dor, ela não sentiu propriamente a dor atroz, mas sentiu aquela energia toda, ok? Aquele impacto todo. De facto, ela saltou ali da marquesa. E depois, ela percebeu muitas coisas nessa regressão, quando nós voltamos. Primeiro, a dor desapareceu, ok? A dor das costas, que ela trazia há uma vida inteira, desapareceu. Deixou de se manifestar, não havia necessidade mais de se manifestar. Ela já percebeu, por isso ela não tem que continuar a manifestar-se. Percebeu a questão dos dentes, ok. E depois percebeu porque é que tinha tanta vontade de comer. Ela passou tanta fome naquela vida anterior, que agora ela tinha que compensar de alguma maneira. Pronto. Às vezes acontece isso, ou seja, numa regressão só nós conseguimos perceber uma data de coisas, mas nem sempre acontece isso. No processo da regressão também há um momento, na terapia de vidas passadas nós fazemos várias coisas. E o tal, quando a pessoa morre, a pessoa é convidada a sair do corpo imediatamente, porque já não está lá a fazer mais nada, não é? E vê-se de fora e tem uma perspectiva geral de toda a vida. E normalmente eu peço para a pessoa olhar para cima e há sempre alguém que a espera. Normalmente há sempre alguém que a espera. Ou o anjo da guarda, o guia dela, porque nós temos vários guias que nos acompanham. Desde que a nossa alma nasceu, não desde que nós nascemos enquanto Marta ou enquanto Sofia, mas desde que a nossa alma nasceu, a nossa alma já tem muitas outras experiências terrenas. O nosso anjo da guarda, o nosso guia, ou alguém que todos nós teremos, alguém que faleceu próximo,
um avô, um tio, enfim, não interessa, e ele está lá, que no fundo é um nosso guia, é um anjo da guarda que nos protege. E nesse momento é quando a alma é levada, da pessoa que está a passar pela regressão, é levada para um lugar onde ela vai se energizar, vai se tratar, todas as escórias energéticas que traz daquela vida vão ser limpas e ela vai ficar ali há algum tempo, e toda a gente depois não tem vontade nenhuma de voltar, que é uma coisa extraordinária, porque é muito bom, voltamos à nossa casa. É isso que acontece. E depois muitas pessoas poderão dizer: que grande palermice que aquela senhora está ali a dizer na rádio. Eu também já achei isso, quando ouvia outras pessoas a dizerem. Mas depois passei eu pelo processo e deixei de ter coragem de dizer isso. Quando nós passamos por lá, há muita gente... Aquilo que se experiencia... certamente todos nós já ouvimos relatos, nós vemos isso nos filmes. Porquê que tantas vezes nos filmes isso é relatado? Pessoas que entram em coma e estão, veem-se fora do corpo, veem-se noutro lugar, veem uma luz, veem seres de luz, dizem que até Deus vem ter com elas e fala com elas, ou alguém que já partiu que fala com elas. Estão todos tolinhos. Combinaram todos uns com os outros dizer essa pataquada? Certamente não, Existe tanta gente a trazer essa verdade, e há outro meio mundo que não quer aceitar essa verdade por medo, ou porque se calhar parte dessas pessoas faz questão de que a gente não tenha consciência dessa realidade, porque a partir daí nós ganhamos poder, nós percebemos que podemos mudar, que existe muito mais do que isso. E isso depois, sabe que nós ainda vivemos durante muitos séculos, milénios, vivemos o medo, não é? Em função do medo, incutia-se o medo para ter poder. Agora, se calhar, incute-se muita ignorância para ter poder, não é? E a regressão dá muita sabedoria. Percebemos que somos muito mais do que isto. Um tema interessante ao qual iremos voltar, pois com certeza, num dia destes. Há muito para dizer. O programa já vai longo. Pronto. Para Marta, vemo-nos na próxima semana para Exatamente. mais um espaço Desmistificando. Desmistificando, um programa com a hipnoterapeuta Marta Tavares. Terapias da mente. Deixar de fumar. Conheça os mecanismos para se livrar do stress. Terapias da mente. Deixe de fumar, aprenda a programar a sua mente, alcançando um estado de serenidade e bem-estar. Terapias da mente. Deixar de fumar. Ponha fim à sua dependência do tabaco. Terapias da mente. Venha descobrir-nos na Praça Dona Maria II, Edifício Impala, número 146, Loja 4, em Famalicão, frente ao posto de turismo. Contacte-nos pelo telefone 252 098 342 ou pelo telemóvel 91 10 00333. Siga-nos no Facebook e no programa Desmistificando, aqui na Digital FM, às quintas-feiras, depois das 18 horas. Terapias da mente. Deixe de fumar. Em apenas uma sessão entra como fumador e sai não fumador. Sem ansiedade e sem engordar.